Meu rapaziada, e não sei se vocês viram recentemente, o nosso mano Dennis Schroeder foi suspenso por 3 jogos. E eu falei, nossa mano, que suspensão absurda, mano, o que aconteceu, né? Pô, geralmente quando tem algum problema assim, os caras suspendem por um joguinho, 2, o negócio deve ter sido sério. E aí eu fui saber um pouco mais a respeito dessa treta. Então o vídeo de hoje, quer dizer, o segundo vídeo de hoje, vai ser mais uma fofoca, né? A gente vai aqui comentar um pouquinho sobre o que levou o Dennis Schroeder a ser suspenso por 3 jogos. Foi válida essa suspensão? Não sei, mas a história é um pouco engraçada, porque o Luka e o Schroeder, eles já se enfrentam tem um certo tempo, né? Tanto em competições internacionais, o Schroeder defendendo a Alemanha enquanto o Luka defende a Eslovênia, quanto na própria NBA, né? Os caras direto estão um contra o outro. E eles nunca se gostaram muito, historicamente falando, os caras já não se davam tão bem assim. Mas o estopim, assim, dos dois começar a se farpar, aos dois começarem a se estranhar com um pouco mais de intensidade, foi no jogo que tivemos entre Lakers e Kings no dia 28 de dezembro de 2025, finalzinho do ano passado. O que rolou, né, ali dentro daquela partida? Primeiro que os dois ficaram se estranhando, fazendo trash talk um com o outro dentro de quadra o tempo todo. E nessa partida em questão, o Lakers inclusive saiu com a vitória. Porém, um comentário que acabou viralizando muito porque um fã que tava ali naquelas proximidades ali, perto daquele courtside, né, aqueles assentos mais próximos da quadra, acabou filmando e o clipe viralizou pro mundo inteiro, foi o Luka falando que o Schroeder, ele errou muito na carreira, né, lembrou ele do episódio que ele mais é lembrado dentro da NBA, que é ele recusar um contrato de 84 milhões de dólares com o Lakers, achando que ele conseguiria um contrato explorando o mercado de 100 milhões de dólares, porque ele estava vivendo um bom momento, ele ajudou o Lakers a fazer uma boa corrida no final da temporada, e aconteceu que o que ele acabou assinando foi um contrato de 6 milhões e metendo o pé do Lakers. Então, depois disso aí, depois do cara lembrar do pior episódio da carreira dele, o Schroeder perdeu um pouco a paciência com o Luka e os dois ficaram ali naquela discussão um pouco mais acalorada. Só que o problema foi quando eles foram pro vestiário, que o Schroeder achou que não teria câmeras e que nem teria nenhum relato externo a respeito do ocorrido, mas ele tentou ir pra cima do Luka. Eu acredito que muito em decorrência que ele viu ali José Alvarado botar um botadão, né, no Mark Williams, sendo que o José Alvarado tem 1,85 m e o Mark Williams 2,13 m, ele falou, por que não? Eu que tenho mais ou menos a mesma altura do José Alvarado, dar um botadão no Luka que tem 2,1. Eu acho que a altura meio que bate ali, eu consigo dar um chega pra lá nele. E aí, nesse momento, dentro do vestiário, infelizmente eu não vou achar as imagens, a TMZ ainda não fez o trabalho deles corretamente, como eles fizeram na treta do Draymond Green com o Jordan Poole. O Dennis Schroeder disse que partiu pra cima do Luka, e quem entrou na frente e impediu que isso acontecesse foi o DeAndre Ayton, e a equipe de segurança foi acionada, e eles tiveram que separar, né, conter ali os ânimos, já que o Dennis Schroeder tava querendo um fight music show pra cima do Luka. E aí acontece que o Luka não revidou, e que essa história, né, provavelmente as imagens acabou chegando até a NBA, porque deve ter câmera em tudo quanto é canto ali dentro daqueles vestiários, e a NBA suspendeu o Dennis Schroeder por 3 jogos. Aí, supostamente, o Dennis Schroeder falou que no caminho do vestiário, o Luka continuou chamando ele de uma palavra tipo de amaldiçoado, continuou se referindo a ele como um jogador amaldiçoado depois que ele negou o contrato com o Los Angeles Lakers, que ele nunca mais vai conseguir esse dinheiro na vida dele. E apenas um adendo que após ele tomar a suspensão, o Dennis Schroeder, ele quebrou o silêncio e falou que o Luka ficava repetidamente, inclusive lá nos vestiários, chamando o Dennis Schroeder de bitch. Pra quem não sabe, e isso fez ele perder ainda mais a linha e falar, mano, eu vou dar um botadão nesse esloveno. E aí foi aí que o Dennis Schroeder perdeu realmente a paciência com o Luka, por isso que ele partiu pra cima do Luka. E aí, depois que essa história vazou de que ele foi pra cima do Luka, ele fez uma referência ali no Instagram dele, postando uns emojis de luvinha de boxe e tudo mais, como se ele tivesse realmente dado na lata do Luka Doncic. Só que o Luka Doncic não apareceu com nenhuma marca no rosto, nem nada, né, nos jogos seguintes. E, inclusive, na última partida, sem o Dennis Schroeder e com o Luka Doncic no Lakers, mesmo com o Luka fazendo 42 pontos, o Lakers deu conta de perder para um dos piores times do Oeste. E numa partida assim, na qual o Russell Westbrook tava aparecendo, o Stephen Curry, ele fez 4 bolas para 3 pontos. O time inteiro do Sacramento Kings arremessou mais de 60, teve um determinado momento do jogo que tava mais de 70% de aproveitamento para a linha de 3 pontos, enquanto o time do Lakers teve um dos piores aproveitamentos de toda a temporada nessa partida em questão, que rendeu ainda por cima uma falta de paciência, digamos assim, um rage. Vamos classificar como um rage do técnico J.J. Redick. Olhando o box score aqui, o Lakers arremessou 36 bolas para 3 pontos e converteu 8. E dessas 36, tivemos
tivemos 9 do Luka Doncic e tivemos 5 do LeBron. O LeBron não converteu nenhuma, o Luka Doncic converteu 2. Já o time do Sacramento chutou 26 para converter 17. Era nesse nível que a bola tava caindo ontem. Malik Monk fez uma partida absurda. DeMar DeRozan tava rei do mid-range, como sempre, fazendo bola pra cima do LeBron, pra cima de todo mundo que estivesse marcando ele. Ele não tava ignorando a presença de alguém na frente dele na meia distância, tava convertendo. Então o time coletivo do Sacramento Kings deu um baile no time de Los Angeles. E aí que na conferência pós-jogo, o J.J. Redick falou que ele não sabe, perguntaram pra ele alguma solução para esse problema de arremesso do Lakers, e ele falou realmente que ele não sabe e que ele achava que talvez continuar arremessando e que essa é uma das piores equipes da NBA com questão a arremesso de 3 pontos. Ele tava visivelmente abalado, mano. J.J. Redick, ele não tava feliz. E aí se instaurou um climão no Lakers, porque o Lakers é um time que todo mundo espera que eles tenham um aproveitamento absurdo 100% do tempo. Pô, tem Luka Doncic, tem LeBron James, The Chosen. Montaram um time com vários veteranos, trouxeram o DeAndre Ayton, se reforçaram com o Jake LaRavia. Infelizmente eles estavam na ausência do Austin Reeves ainda. Inclusive talvez eles tenham a volta do Rui Hachimura nessa próxima partida, porque eles vão ter um back-to-back games, Tiveram um jogo ontem. Talvez o Rui Hachimura pudesse ter ajudado na parte defensiva, principalmente para tentar conter o DeMar DeRozan, e eles vão ter um jogo hoje. Então ele preferiu não usar o Rui Hachimura ontem para usar o Hachimura hoje na partida que eles vão ter contra o Atlanta Hawks, esse mesmo, que tá sem o Trae Young. Então o clima ficou um pouco hostil. Eu acho que o Lakers agora, mais do que nunca, tá precisando da volta do Austin Reeves, tá precisando da volta do Rui Hachimura, por mais que isso não vá ser possível, porque o último report a respeito, o último update que a gente teve a respeito da lesão do Austin Reeves é que a lesão na panturrilha dele se agravou e ele vai perder mais pelo menos 4 semanas por conta dessa lesão. Então o Lakers precisa sobreviver esse período, precisa dar um jeito nos arremessos. Um momento que o time teve um pouquinho mais de felicidade na bola para 3 pontos foi quando eles colocaram o Gabe Vincent, só que com o Gabe Vincent em quadra, a parte defensiva ficou muito complexa. O DeMar DeRozan caçou o Gabe Vincent e conseguiu converter muita bola na cabeça dele. Então a vida não tá fácil para a loira herdeira da NBA, que é o Los Angeles Lakers. Mesmo assim, eles continuam ali na 5ª posição com 23 vitórias e 14 derrotas. Outra coisa que acaba desfavorecendo também e trazendo esse clima hostil pro Lakers recentemente é porque eles vieram de 3 vitórias consecutivas, 2 vezes contra o Grizzlies, 1 vez contra o Pelicans, para vir de 3 derrotas seguidas, sendo uma delas pro Spurs, inegável, um dos melhores times do Oeste nesse exato momento. Os caras estão voando, jogando juntos, mas as outras 2 pro Milwaukee Bucks, que tá na 11ª posição do Leste, e o Sacramento Kings, que tá lá no fundo da Conferência Oeste. Não é nada de se preocupar muito, pra ser sincero, porque o time do Lakers tá complicado de conseguir confiar no elenco, estar completamente saudável. A gente viu pouquíssimos jogos do trio principal jogando juntos, e quando viu, acabou que eles têm tanto pouco tempo de quadra ao mesmo tempo que eles acabam sendo piores juntos do que se tiver 2 apenas, sabe? LeBron e Luka é melhor, Luka e Reeves é melhor, Reeves e Luka, só os 2 também é melhor do que quando tá os 3 completos. Até chega a ser um pouco absurdo pensar num cenário como esse, mas é isso. Eu quis mais fazer uma fofoca com a atualização para trazer para vocês isso que tá acontecendo no time do Lakers. Dito isso, se você ficou até aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Sei que esse vídeo foi um pouco mais curto, só que apenas eu estou tentando aumentar também a frequência aqui do canal, ver se eu consigo trazer em alguns dias mais de um vídeo por dia. Então muito obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!